Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Ávila e esse é o nosso canal. Quer estudar? Venha para cá. O meu objetivo aqui é ajudar você a conquistar a tão desejada aprovação no concurso dos seus sonhos. E hoje nós vamos conversar sobre o estudo para concursos em dois momentos distintos, antes e após a publicação do edital. Então fica comigo. Eu já disse em alguns dos meus vídeos aqui que para ser aprovado, você não pode esperar o edital ser publicado para dar início à sua preparação. Se você fizer isso, as chances de ser aprovado são praticamente nulas. Isso porque o programa cobrado costuma ser bastante extenso e a concorrência é cada vez maior. Para muitos cargos, você precisa conseguir acertar mais de 90% da prova para conseguir uma vaga. Mas Juliana, como eu vou estudar sem saber o que vai ser cobrado no edital? Calma, que eu já vou te explicar. O primeiro passo para quem quer ser aprovado em um concurso é escolher uma área. Não dá para sair prestando tudo que é concurso que publica edital, porque você não vai conseguir passar em nada. E existem muitas possibilidades para você escolher. A área fiscal, que é a minha área, tribunais, controladoria, concursos para a área legislativa, policial, bancos. Se você não está entendendo o que eu estou dizendo, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição. Depois que você escolheu a sua área, você vai buscar na internet, no site pciconcursos.com.br ou no Google mesmo, 5 editais anteriores de concursos da sua área. Por exemplo, se você escolheu tribunais, você pode pegar os editais do TJ São Paulo, TJ Rio, TRF, TRE, TRT, pelo menos 5 editais. O segundo passo é dividir as disciplinas cobradas em 3 grandes grupos. No primeiro, você vai colocar aquelas que foram cobradas em todos os editais. No segundo, aquelas que foram cobradas em 2, 3 ou 4 editais. E no último grupo, você vai colocar aquelas disciplinas específicas de um determinado concurso. Você vai começar os seus estudos pelas disciplinas do grupo 1, que são aquelas que foram cobradas em todos os editais da sua área. Se você tiver muito tempo disponível, ou se forem poucas disciplinas, você pode pegar algumas do grupo 2 também. O ideal é que você comece a sua preparação com 6 a 8 matérias no seu ciclo de estudos. E à medida que você for evoluindo, aí você vai acrescentando outras matérias. As disciplinas do grupo 3, que são aquelas específicas de um determinado concurso, como por exemplo, Regimento Interno TRE São Paulo. Só é cobrado no concurso para TRE São Paulo. Você só vai estudar em 2 situações. Ou quando você já fechou o seu ciclo de estudos na disciplina do grupo 1 e das do grupo 2, ou quando houver uma expectativa muito grande do edital ser publicado. Agora que você já entendeu quais disciplinas você vai estudar nessa fase pré-edital, é importante a gente conversar sobre como deve ser o seu estudo. A preparação para concursos públicos ela é um projeto de médio e longo prazo. Eu já disse isso aqui em vários dos meus vídeos. E por isso ela precisa ser sustentável. A constância é mais importante do que a intensidade aqui. Não adianta você estudar 10 horas em um dia e depois ficar uma semana sem estudar nada. É importante que você estude todos os dias, mas que você mantenha alguma qualidade de vida. Durma o suficiente, pratique atividade física se isso faz parte da sua rotina, tenha momentos de lazer, enfim, cuide do seu bem-estar, do seu psicológico. Nessa fase, você vai assistir videoaulas, ler livros, PDFs, elaborar as suas anotações, resumos, flashcards, mapas mentais. Você vai resolver o maior número de questões possível, lembrando que, de preferência, essas questões devem ser da sua área ou, pelo menos, da sua banca.
É muito importante aqui também que você faça revisões periódicas, porque é a revisão que garante que no dia da prova você vai conseguir recuperar aquelas informações que já foram estudadas. Eu sugiro que você adote o sistema de repetições espaçadas. Primeira revisão depois de 24 horas, a segunda revisão depois de 7 dias e a terceira revisão depois de 30 dias, além de revisões mensais. Durante essas revisões, você não vai reler o material, seus livros ou seus PDFs, e muito menos assistir novamente às videoaulas. Nessa etapa, você vai fazer uso das suas anotações. É aqui que você vai ler aquele material que você produziu. Se você não sabe como montar um sistema de revisões eficiente, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre isso e eu vou deixar também o link desse vídeo na descrição. Se o seu concurso tem uma prova discursiva, agora é o momento para você treinar a sua escrita. Produza pelo menos um texto por semana e, de preferência, peça alguém para corrigi-lo. Quando eu estava estudando para a área fiscal, a prova discursiva era bem apavorante para mim. Eu sempre gostei muito de português, eu não tinha problemas com ortografia, mas eu não me achava boa de redação. Eu não tinha criatividade, eu tinha um certo bloqueio e tinha muita dificuldade para começar a escrever um texto. Além disso, eu era super prolixa e eu tinha o hábito de criar parágrafos muito longos, com muitos conectivos, usando a ordem inversa. Em função disso, eu contratei uma professora para me ajudar com a preparação para as provas discursivas. Eu produzia 3 textos por semana e ela corrigia. No começo, eu demorava mais ou menos umas 2 horas para conseguir escrever uma redação. Depois de uns 3 meses, eu já conseguia produzir um bom texto em 30 a 40 minutos. O resultado desse treino é que, graças à minha nota na redação, eu ganhei 10 posições no concurso para auditora tributária na Prefeitura de São José dos Campos. Durante essa fase pré-edital, você deve fazer ajustes sempre que for necessário. Por exemplo, se você percebeu que os estudos de português estão evoluindo bem, que você tem acertado muitas questões, mas que, por outro lado, em direito constitucional você não está tão bem assim, pode ser interessante reduzir o tempo dedicado ao estudo de direito de português e aumentar o tempo dedicado ao estudo do direito constitucional. Ainda nessa fase, pode acontecer de você perceber que não está conseguindo entender bem alguma matéria, que o material que você está utilizando não é o mais adequado para você. E aqui é a hora certa para essas alterações. Quando finalmente o seu edital for publicado, fase mais esperada para os candidatos, está na hora então de você mudar a estratégia, buscando otimizar os resultados. O primeiro passo é você ler com muita atenção todo o edital. Lembre-se que o concurso é um jogo e o edital contém as regras do jogo. Não dá para jogar sem conhecer o regulamento, não é mesmo? Aqui você precisa verificar quais são os pré-requisitos, se você atende a todos eles, quantas vagas são oferecidas, o calendário do concurso, data de inscrição, prova, divulgação de gabarito, data e local de aplicação das provas, quantas fases, os materiais que são permitidos, enfim, leia com atenção todo o edital. Eu sugiro que você tire o dia todo para analisá-lo. Verifique as disciplinas cobradas, copie e cole no Excel o conteúdo programático para você fazer um checklist, para você conseguir mapear todos os itens que você já estudou e aquilo que falta ainda para você estudar. A partir de agora, você vai focar apenas nas matérias cobradas no seu concurso. Verifique o que você já estudou, o que ainda é novo para você. Os editais, eles costumam trazer pelo menos uma novidade a cada certame. Então, faça uma avaliação atenta de todos os itens cobrados. Analise como está o seu conhecimento em cada um deles. O tempo entre a publicação do edital e a realização das provas, ele costuma ser bem curto, em torno de uns 2 meses. Em função disso, você precisa desenvolver uma estratégia que vai te trazer o maior retorno possível.
Para você definir o tempo de estudo que vai ser dedicado a cada uma das disciplinas nessa fase, você deve levar em consideração dois fatores: o seu nível de conhecimento nela e o peso que ela tem para sua prova. Aqui você precisa desapegar e utilizar a sua inteligência emocional e frieza. Se o seu edital não traz mínimo por disciplina, talvez seja a hora de uma estratégia mais arrojada. Por exemplo, no meu concurso para o Fisco Estadual aqui de São Paulo, o edital ele foi publicado no início de janeiro e as provas eram em março. Quando ele saiu, eu estava muito longe de fechar as disciplinas cobradas. E ele trazia uma peculiaridade: cerca de 20 disciplinas diferentes, sem mínimo por disciplina, sendo que Direito Tributário, Legislação Tributária do Estado de São Paulo, Contabilidade Geral, Avançada e de respondiam juntas por mais de 50% dos pontos disponíveis. Ou seja, o custo-benefício de estudar essas 5 matérias era imenso. O que eu fiz? Reservei cerca de 70% do meu tempo para estudá-las. Eu abandonei algumas matérias que eu já não era muito boa mesmo e que tinham um peso muito pequeno, como inglês, direito penal, estatística. Essas eu literalmente tirei do meu ciclo de estudos. É claro que se o seu edital ele traz um mínimo por disciplina, você não vai conseguir fazer isso, a menos que você já tenha um bom conhecimento das matérias, pelo menos o suficiente para garantir a pontuação mínima. Uma outra alteração que eu fiz no meu ciclo de estudos com a publicação do edital foi reduzir muito o tempo dedicado à disciplina de português. Porque apesar de ser uma disciplina que representava quase 10% dos pontos disponíveis, eu sempre me saí muito bem nela, eu tinha uma bagagem muito boa e eu achei que aquele era o momento de priorizar outras matérias que eu ainda estava fraca. Percebam que após a publicação do edital, você vai precisar fazer ajustes. Você vai incluir matérias novas, você vai deixar de estudar aquelas que não serão cobradas. Além disso, é hora de manter as revisões em dia e continuar resolvendo questões. Como o tempo entre a publicação do edital e a aplicação das provas normalmente é um tempo curto, aqui vale você dar uma acelerada, você impor um ritmo maior. Encare como aqueles quilômetros finais da sua maratona, onde vale a pena você usar todo o restante de energia que você tem. É a hora de dar o seu máximo. Se você trabalha e tem férias para tirar, é uma boa hora para tirar, para poder ter mais tempo de estudar. Durante a minha preparação para concurso aqui do estado de São Paulo, eu conciliava os estudos com uma jornada de trabalho de cerca de 40 horas semanais como auditora na Prefeitura de São José dos Campos. Em função disso, eu não conseguia estudar mais do que 3 horas por dia durante a semana. Nos finais de semana, eu procurava estudar cerca de 6 horas no sábado e 6 horas nos domingos. Mas é claro que nem sempre eu conseguia fazer isso. Quando meu edital foi publicado, eu passei a estudar 5 horas por dia. Eu acordava às 5 da manhã, estudava até às 7, me arrumava, ia para o trabalho. Eu tirava só 1 hora de almoço para conseguir sair mais cedo. E aí então eu saía do trabalho às 17 horas, chegava em casa, dormia até ali por volta de umas 8 da noite, acordava, jantava, tomava um banho e estudava de 9 da noite até meia-noite. Além disso, eu me obrigava a estudar pelo menos 6 horas todos os sábados e domingos. Nesse período, eu não fui para Juiz de Fora nos finais de semana, eu passei o carnaval inteiro trancada no meu apartamento estudando e xingando aqueles blocos que faziam barulho perto da minha casa. Eu ainda não tinha férias para tirar na prefeitura, mas eu tinha um banco de horas e eu consegui tirar 1 semana antes da minha prova. Durante esses dias, eu cheguei a estudar cerca de 8 a 10 horas por dia. Eu lembro que quando eu saí da prova, porque foi uma prova no sábado à tarde, uma no domingo de manhã, uma no domingo à tarde, eu parecia um daqueles personagens de The Walking Dead, porque eu só queria tomar um banho e dormir até o próximo século. É claro, gente, que para fazer isso você precisa de muito autoconhecimento.
Eu sabia que eu aguentaria o tranco. Tem gente que prefere desacelerar nos dias que antecedem a prova. Eu não sou assim, eu prefiro apertar um ritmo. Eu me sinto muito motivada pelo tic-tac do cronômetro, avisando que o tempo está se esgotando. Se você não é assim, tudo bem. Não existe certo e errado. Existe aquilo que funciona para você. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Isso é muito importante para mim. Isso me ajuda no crescimento do canal. Mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e que ele merece ser visto por mais pessoas. No nosso próximo encontro, eu vou te contar 5 erros que eu cometi durante a minha preparação para concursos públicos. Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve, já ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar sempre que tiver um conteúdo novo aqui para você. E eu te espero então na próxima sexta-feira para mais um passo na sua jornada rumo à aprovação. Até mais e bons estudos!